E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vossas pessoas? Vou aumentar aqui um pouquinho. Tocando essa maravilha desse bar, né? Esse largo. Além de eu considerar um amigo, que foi uma pessoa que sempre me atendeu muito bem, né? Que é famosíssimo, reconhecido internacionalmente, Arnaldo Cohen, que deve estar por aqui. Vamos ver se ele mandou uma requisição. Arnaldo, se tu tiveres por aí, dá um alôzinho, manda um tchauzinho pra mim ou escreve alguma coisa, porque aí eu te puxo. Dá pra gente conversar, bater um papo aqui sobre o teu método de estudo, o método de aprendizagem, esse é o título, né, da nossa live hoje, com o grande Arnaldo Cohen. Arnaldo, tá por aí? Vamos ver se o Arnaldo chegou. Tá sendo uma semana assim maravilhosa de convidados. Ontem foi com o Paulo de Leon, quem esteve aqui, sabe que foi maravilhoso, Spala do Teatro Municipal de São Paulo. E na segunda-feira foi com o meu querido professor Marcelo Geschold, contando umas histórias aí da Juilliard dos anos 60, Galamian, muito bacana. Vamos ver se o Arnaldo já está por aí para conversar com a gente. E vamos ver Arnaldo. Não vejo ele na lista aqui, eu vejo a Karina. Karina, fala pro Arnaldo aí. Pedir fazer uma solicitação ou pelo menos mandar um tchauzinho aqui para mim. Manda um tchauzinho, que aí eu vendo o tchauzinho eu consigo puxar o Arnaldo para conversa. Mas enquanto isso o pessoal tá chegando, o pessoal demora um pouquinho para chegar. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Ele já entrou? Vamos ver, acho que eu perdi a entrada. Ali, estou, pronto. Ai, calma aí que eu fiz errado, eu fiz um pin. Agora fui eu aqui. Não consigo puxar o Arnaldo para conversa. Que estranho. Muito estranho. Primeira vez que eu vejo isso acontecer, de que eu não consigo puxar o Arnaldo, que está aqui, estou convidando. Karina, dá um alôzinho aí pro Arnaldo, porque eu não consigo puxar ele para conversa, de repente ele pode usar o teu telefone pra gente conversar. Deixa eu ver se eu consigo te puxar. Eu consigo, contigo eu consigo, mas por que não pro Arnaldo? Nossa, não consigo, eu aperto ali e não dá a opção de puxar. Não, ele não tem que requisitar, eu posso puxar. Eu posso puxar. Pede, é isso, obrigado, Karina. Pede pra ele requisitar. Vamos ver. Me sinto rejeitado. Ai, vamos ver. Pois é, eu acho que o Instagram não tá gostando da tua conta, Arnaldo. Acho que estão reclamando que tu não usa muito a tua conta do Instagram, de repente é isso. Vamos ver. Isso, a Karina tá entrando. Mas, enfim, já tive o prazer de tocar com o Arnaldo, já tive o prazer de tê-lo aqui em Albuquerque, de bater um papão com ele, sempre foi uma espécie de um amigo mentor, né, Arnaldo? E é sempre uma alegria estar com ele, conversar com ele. E hoje é uma ocasião muito especial. Eu até trouxe aqui, ó. É o aniversário do Arnaldo. É o aniversário do Arnaldo Cohen hoje, gente. Vamos aqui. Isso, entra pelo da Karina, Arnaldo. Valeu. A gente vai ter que cantar parabéns e tudo. Vai ter que ser hoje, com parabéns e tudo. Enfim, amanhã eu vou ter uma palestra. Uma live muito legal, mas que é um estilo de uma palestra, né? Porque mais ou menos as minhas lives aqui são uma espécie de uma conversa, mas com conteúdo, né? Não fica só na conversa, mas eu procuro sempre ter assim muito conteúdo para vocês anotarem mesmo ou pelo menos para refletir. Eu saio de cada live sempre pensando em muita coisa, me dá um gás para estudar, que é muito legal.
E vamos ver se consigo entrar. Não, não tá aparecendo aqui. Que estranho. Mas enfim, amanhã vamos falar sobre um tópico que é um hot topic, que é aulas online, que amanhã vai ser com Jean de Oliveira, o dono do maior canal de YouTube de pedagogia do violino, mas ele não vai falar, pode me chamar eu, tá? Vou chamar aqui o Arnaldo. Vamos ver. O maior canal de pedagogia violinística amanhã, Jean de Oliveira, mas ele vai falar para todo mundo, qualquer instrumento, inclusive tem o pessoal do piano aqui, sei que tem o pessoal do cello que me acompanha, da viola, os violistas estão aí também. Tem até contrabaixistas. Isso é verdade, Alessandra. Eu só trago os mestres. Aqui eu só trago os tops. Tem muita gente boa, muita gente boa. Mas vocês vão ver. Aí, Arnaldo! Tudo bem. Olha como é que eu tô, ó. Parabéns! Rapaz, você me deixa mal. Não, o que é isso? A Karina falou que podia fazer, então eu fiz. Tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô perfeitamente bem. Tá, né? E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo jóia. E com o Tudo pessoal aí? O pessoal tá tudo bem? Estamos com Arnaldo Cohen, presença ilustre, difícil. Esse cara é dificílimo de conseguir para dar uma entrevista. Não é qualquer um. Conversa, isso é intriga da oposição. Mas enfim, Arnaldo, como é que estão as coisas aí? Como é que tá essa quarentena? Como é que tá Bloomington? Tá em Indiana, né? Nós estamos em Bloomington, Indiana, é verdade. Eu acho que é uma situação que eu acho que eu jamais poderia imaginar, eu acho que ninguém poderia imaginar ter que passar isso na vida, né? Independente de música, de qualquer coisa. Eu acho que nós tivemos uma sorte dentro do sistema universitário que isso tem acontecido praticamente quase no final do ano letivo aqui, que acaba no final, para nós aqui, no final de abril. Sim. Então, a gente teve que fazer uma gambiarra em termos de terminar o curso e como ajudar os alunos a terminar, a diplomar, a conseguir o diploma. Por exemplo, alunos que ninguém podia mais sair de casa, evidentemente os recitais ficaram, ou seja, impraticáveis. Então, eles estabeleceram algumas regras. Uhum. Os alunos que estavam se formando, eles deram ao professor a liberdade de passar os alunos, ou seja, aprovar aqueles recitais, ou não, de acordo com a preparação que eles tiveram antes. Então, e agora, no final desses um mês e meio, aqui na Indiana, pelo menos, eu diria que 90% a 95% dos alunos de piano, pelo menos, pelo menos os meus, são basicamente de graduação, de pós-graduação, não tem piano, porque eles vêm de fora. Tem esse então, agravamento de pianistas, né? Que a gente das cordas tem um instrumento. Alguns alunos meus disseram que isso aqui foi uma grande sorte, ou um azar muito grande, porque uma grande dificuldade. Agora, a universidade aqui, eles não fizeram. Um momentinho. Eles não tiveram problema ou seja, com o fato dos meninos não terem piano, mas simplesmente compraram pianos elétricos da Yamaha e distribuíram para todos os alunos. Maravilha. E nós acabamos fazendo aulas online, que é uma coisa meio complicada, né? Um pouco complicado, porque música é som. E você vai usar o som de que forma? De que maneira você vai julgar o som? Enfim. Então você tem que esquecer o som. Então, as aulas eu achei que não ia funcionar de jeito nenhum, mas eu acho que estão funcionando, porque você pode falar sobre as peças, você pode falar sobre os compositores, você pode falar sobre a estrutura musical da composição, você pode adiantar os problemas técnicos que eventualmente a peça possa ter.
Uhum. Uma coisa muito engraçada que de repente, é você mostrar dedilhados, entende? Não, não, se bota dois, quatro, cinco em vez do um, enfim. Então você fala de andamento, você fala de problemas que você pode antever, que eles vão ter problemas de, por exemplo, no piano, de balanço sonoro, de equilíbrio entre mão direita e mão esquerda, entre baixo e agudo. Ah, você pode falar sobre 50 mil elementos musicais, como direção, como fraseado. Mesmo no piano, você percebe qual é onde eles querem chegar. Você tem que, eu acho que para você ser um professor online, você tem que ser um pouco profeta e adivinhar um pouco o que ele está querendo fazer. Tem que conhecer já de antemão bem o repertório, isso ajuda muito, né? Saber o repertório, porque realmente a questão da sonoridade sofre. Mas esses outros Exato. aspectos é bem possível de direcionar. Inclusive, eu estou num sistema, que eu vou falar amanhã com esse Jean de Oliveira, que eu faço gravado as aulas. Então, os alunos recebem assim, pausados. Entendi. Eu escuto assim 3 segundos, ó, aqui assim, tá, 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 tá. É um tipo de aula para um nível de aprendizado que funciona muito bem. Claro. Claro que num nível de performance, assim, do todo, do timing, daquela coisa toda, é mais difícil. Porém, é o que tem, né? É verdade, é verdade. Mas, de uma certa maneira, Calma aí que travou um pouquinho, Arnaldo. Deu uma travadinha aqui no nosso vídeo. Agora voltou. E agora perdemos o áudio. O áudio, o áudio perdeu. Ah, vai usar o microfone. Estamos falando aqui com Arnaldo Cohen. Eu não sei se ele está me escutando, mas eu continuo falando. O som, o som não está funcionando, Arnaldo. O som não deu. Tu me escutas? Acho que ele também não me escuta. É melhor desligar. Entra de novo. Vamos começar de novo. Começar de novo. Porque aqui não deu certo. Para quem está perguntando assim, por que eu pareço tão ridículo, é que é o aniversário do Arnaldo Cohen hoje. Não vamos falar idade, que não é delicado. Mas disseram que eu podia comemorar o aniversário dele. Vamos ver. Vocês estão conseguindo me assistir? Vamos ver. Pedir para Karina entrar de novo, Karina. Isso. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Joia, tudo bem. Mas então, Arnaldo, tá me vendo bem agora? Me escutando? Não, não, peraí, eu não estou vendo você, peraí. Ué. Tá meio complicado hoje, hein? Você está me vendo? Eu tô te vendo, mas agora congelou um pouco. Vou fazer um intervalinho musical aqui. Até o Arnaldo conseguir entrar de novo. Porque às vezes a internet tá ruim mesmo, né? E aí quando der um alôzinho de novo, a gente volta. Todos 24, Rafael?
Rafael me escutou tocando todos os 24. Nunca mais toco isso, Rafael. Só o tema. O Rafael me escutou tocando os 24. Eu vou voltar, tô estudando os caprichos. Ah, tem que tocar um parabéns, né? Mas eu não sei se ele vai gostar. Não sei se ele vai gostar. Isso, Rafael Marzagão viu meu Premiere. Muito bem, os caprichos. Tô vendo se a Karina vai entrar de novo. Vamos fazer uma live assim. O que vocês querem que eu toque? Eu toco. Ai, ai, ai. É sempre perigoso fazer esse joguinho, né? Estudando bastante escala, arpejo. Suzuki 3. Andréia, tudo bem? Beijo, Andréia. Vamos ver se a Karina entra de novo. Eu sei que esse aqui não é do terceiro volume, mas eu gostava muito desse concerto aqui, né? Vamos de novo. O pessoal tava esperando para eu tocar mais Vivaldi. Caramba, tá difícil hoje, hein? Karina, não consigo entrar live contigo. Faz uma requisição. Tá complicado hoje. Hoje vai ser a live do Carmo tocando violino. Porque tá difícil de ver aqui o Arnaldo. Eu sei que ele chegou, mas não consegui adicionar a Karina agora. Será que é a minha internet? A minha internet tem estado tão boa ultimamente. Deixa eu ver aqui se eu... Não consigo te adicionar, Karina. Deixa eu ver se eu consigo entrar em Wi-Fi. Me dá um segundinho. Vamos tentar aqui dos estúdios do meu quarto. Vamos tentar pegar o Wi-Fi, ver se é a minha internet. Coloquei o Wi-Fi, vamos ver se melhora agora. Karina, não consigo te adicionar. Vamos tombar essa live? Vamos começar outra? Vocês não somem daí, hein? Se abandonar a live, eu fico chateado, fico dodói. Vou desligar. E aí, pessoal? Eu reiniciei o meu aplicativo e vamos ver se Karina entra aqui e pede, solicita para mim. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Eu não vou desistir, eu vou ficar toda hora aqui até... Voltamos. Dá certo. Chamei pra live, consegui pelo menos agora. Vamos ver.
Esperando o Arnaldo. Chapeuzinho vermelho é pro aniversário do Arnaldo Cohen, que a gente está celebrando hoje. O aniversário dele, mas eu estou esperando, Arnaldo. Vamos lá. Agora eu consegui fazer a chamada pro Arnaldo. Isso já é um bom passo, né? Vou fazer a live da escala hoje. Si bemol menor. O pessoal tá voltando. E eu puxei o Arnaldo para a conversa, mas não deu certo, gente. Acho que é coisa do Instagram, né? É a primeira vez que acontece comigo. Tudo bem, sempre tem uma primeira vez, né? Já estamos aqui há um bom tempo tentando contato, tentando. Aí caiu o som. Tentar de novo o Arnaldo aqui, ver se eu consigo puxá-lo. Puxar a Karina, vamos ver. Go live with Karina. Vamos lá, vamos ver se agora com o perfil da Karina, esposa. Vou limpar aqui, porque parece que tá um pouquinho sujo. Melhorou. Eita, melhorou muito. Tudo bem? Agora melhor. Vamos ver. Vamos ver, peraí. Isso aqui, cara, cálculo integral é mais fácil. Não dá para usar isso. Eu acho que é porque está acontecendo muita live no Instagram e está carregado o sistema aqui. Mas agora ficou bom, né, pessoal? O pessoal está fazendo aqui, quer dizer que ficou bom. Caramba, estou muito escuro aqui? Não, tá bem. Tá ótimo. Arnaldo, vamos continuar dando... conseguindo nosso papo. Ok, tem só para saber, tem bateria no seu telefone? Eu vou dar um jeito, pode ir. Ok, vamos lá. E aí? Vamos lá. Pergunte tudo. Então, vamos lá. Qual é o segredo, Arnaldo? O segredo é você saber que não sabe, primeiro. Boa. Começou bem. Para começar. A segunda coisa tem a ver com uma famosa frase do Descartes, um filósofo, que dizia: eu penso, logo existo. Na realidade, a origem dessa frase não foi bem eu penso, veio do latim antigo, cogito, que não significava eu penso, mas questionava. Então, a frase que eu mais gosto é: questiono, logo existo. Eu acho que você precisa questionar o tempo todo. Você, quando toca piano, você, quando toca violino, você, quando ensina ou quando você mesmo toca, eu acho que você tem que aplicar alguns elementos que fazem parte da sua vida. Eu acho que não existe, nunca existiu. O mundo, quando começou, não existia violino, nem piano, nem coisa nenhuma. Tudo que acontece tem a ver com a gente. Tem a ver com o que nós somos, com as representações daquilo que nós fazemos. Não? Então, eu acho que a música, basicamente, representa a vida. Acho que a música, eu parto de determinados conceitos que são muito firmes, entende? E como um satélite, eu acho que eu rodo, eu orbito em volta, eu sou um satélite desses conceitos. E eu acho que o difícil na vida é você encontrar as melhores opções. Eu acho que a palavra opção, alternativa, eu acho que é sempre o melhor caminho para você encontrar
o seu melhor caminho. Então, resumindo isso, quando você vai estabelecer um dedilhado para você tocar, você tem que... Quais são as alternativas? Né? Quando você vai fazer uma frase musical, você vai dizer, como é que eu vou fazer essa frase? Qual é o desenho dessa frase? É como se, de repente, a frase musical é como se você tivesse uma cadeia de montanhas longe e que você tem que ver o perfil dessas montanhas. Essa é a sua frase musical. E, às vezes, a frase musical ela pode acontecer de 2 ou 3, 4 outras maneiras. Eu me lembro quando eu toquei uma vez, eu estava muito nervoso, eu tinha um concerto com a Orquestra Filadélfia, com o Savalli regendo, eu ia tocar pela primeira vez um concerto de Mozart. Eu morava em Londres ainda. E teve um dia, eu tinha 2 ou 3 frases musicais que eu tinha dúvida como fazer. Olha, eu peguei meu cachorro, eu fui para o Hyde Park andar. E fui cantar no Hyde Park essas 2, 3 frases musicais. Sabe que meu cachorro me olhava com a cara meio esquisita. Esse cara é louco. Enfim, eu acho que você precisa questionar, você precisa pensar e você precisa estabelecer alternativas e examiná-las e escolher a sua. Cada um tem uma mão diferente, cada um tem uma posição diferente, cada um tem uma flexibilidade diferente. Uma das coisas para mim muito difíceis no violino era tocar na quinta posição na corda de sol, porque eu não sou muito flexível. Uhum. Enfim, essa rotação para mim, pô, você nasceu para tocar violino. Eu nasci para tocar piano. Ou seja, o violino, enfim, isso aqui é uma outra conversa, né? A diferença do piano. Mas deixa eu te interromper, Arnaldo, porque tu entraste numa questão filosófica que às vezes são as mais importantes. Tu começaste a falar sobre orbitar uma série de elementos em que tu pode ter opções para, né, para executar, para tocar. Tu és um artista, e eu já tenho te acompanhado há muito tempo, lá desde quando eu morava em Porto Alegre, eu ia nos seus concertos. Tu era pequenininho, né? Eu era pequenininho. Tu era mais grandinho. Mas assim, tu sempre teve muita personalidade no palco. Assim, o Arnaldo Coy entrou, tocou dessa maneira. Eu, inclusive, lembro, não sei se tu lembra dessa conversa que a gente teve, quando eu fui tocar com uma orquestra no Rio de Janeiro, e tu estava tocando com uma orquestra no Rio também, e a gente se encontrou no Copacabana Palace. Exatamente. Me deste uma aula do conceito de Khachaturian, assim, ó, quebra aqui, faz aqui, por que tu não faz isso aqui? Por que tu não faz uma microfrase aqui, tá? E aquilo me deu muita confiança para chegar no palco e dizer, não, é isso. Não é B, é A. Da onde é que tu tira, então, essa confiança dentro da dúvida? Você tira a confiança exatamente através da dúvida. Você estabelece, você precisa tentar, você quando toca, existe uma diferença muito grande. Eu digo sempre para meus alunos, a primeira aula dos meus alunos, eu digo o seguinte, você precisa entender qual é a diferença entre amador e profissional. Não amador no sentido pejorativo, que toca mal, não é isso. O amador no sentido que o sujeito gosta de música, é um amante de música, ele toca para ele. Ele pode até tocar mal, mas se ele estiver feliz, é um ótimo amador, porque ele toca para ele. Uhum. O profissional pode até achar que toca mal, mas os outros adoram. Ou seja, você quando toca para outras pessoas, primeira coisa de tudo, hoje em dia você deve ver também no violino, como no piano, o problema técnico hoje em dia ele é tomado como por subentendido. Sabe, você tocar todas as notas afinado e depressa, tocar oitavas no piano, sabe, é o mínimo que você espera de um profissional. Agora, o que eu acho mais e mais difícil hoje em dia é você, com a quantidade de gente tocando piano muito bem pelo mundo, qual vai ser o teu diferencial? Você tem que ter uma técnica muito boa. A técnica, na realidade, é o seu alfabeto, é o alfabeto da sua linguagem.
Ou seja, se você tiver... Você pode ter a melhor das intenções, mas ninguém vai entender o que você está dizendo. Então, você precisa ter uma técnica clara. Para mim, o conceito fundamental é o seguinte, através da sua pergunta, da dúvida e da... Você não pode convencer ninguém se você não está convencido. É simples. O trabalho é você se convencer de que aquela frase tem que ser tocada daquela maneira e somente daquela maneira. Essa é a única maneira que você entra no palco. Assim, é isso, eu quero dizer isso. O discurso musical é a sua história. E você vai contar a sua história da maneira como você a vê. Isso não quer dizer que você não respeite e não goste da história dos outros. Eu acho que nós todos estamos em cima de uma montanha, no topo de uma montanha, e cada um olha para uma paisagem diferente. Agora, quando você está olhando para uma paisagem, você está vendo aquela paisagem. Aquilo tem não sei o quê, o mar, ou a montanha, ou a planície. O outro está olhando para outra coisa. Olha, tem um deserto. Ninguém está errado. O importante é você ter certeza daquilo que você está vendo é real e aquilo que você está olhando. Eu acho que você precisa decidir o que realmente você está olhando. E, para isso, às vezes, você precisa trabalhar. Você precisa experimentar. E daí vem as opções que aí você vai escolher a melhor opção. É assim que funciona. O meu conceito é sempre baseado numas opções. Às vezes, você pode dizer, olha, não, aqui eu só tenho uma opção, que é essa, melhor ainda. É mais simples, né? Na cabeça é mais fácil, é essa aí. Mas assim, tu não achas que tem um peso, tipo, acho que no mundo do piano é pior que o mundo do violino, porque nós tivemos e ainda temos gigantes musicais no piano. Talvez eu diria, arriscando dizer, mais que no violino, como gênios musicais. Então, existe um peso muito grande de pessoas que já fizeram opções maravilhosas e já executaram maravilhosamente bem. Como é que um aluno, no século XXI, lida com esse peso da tradição e, ao mesmo tempo, faz as suas escolhas? Bom, primeiro de tudo, eu acho que existe um problema sério para qualquer músico de hoje comparado ao músico de 50 anos atrás. E de 100 anos atrás e de 150 anos atrás. Primeiro, pelo aspecto técnico, você sabe perfeitamente que é como... voltando à vida, daquilo que nós somos, eu acho que nós temos eu acho que o ser humano tem uma certa dificuldade em lidar com a sua própria finitude. O que faz, e essa é a razão pela qual, por exemplo, como consequência disso, já pulando um monte de pequenas explicações, que nos Jogos Olímpicos, cada vez você tem gente batendo recorde mundial de tudo. É aquela necessidade da imortalidade, de você se provar mais daquilo que... Então, é por isso que, naturalmente, a técnica, tudo se desenvolveu de uma tal maneira. Existem outros fatores também que eu acho que é aí que entra a nossa conversa, e que é uma conversa muito complicada, que tem a ver com aquilo que a gente chama de interpretação. Né? Eu acho que a interpretação, de uma maneira um pouco, talvez, simplória, é um pouco como... eu diria, como a moda. A moda é uma forma de expressão. Eu digo, de repente, para uma aluna minha, coreana, que vem dar aula com short, eu digo para você imagina você, no século XIX, indo para casa de Liszt ter uma aula, e você aparece vestido dessa forma. Você pode imaginar? Ou, se você preferir não ficar incomodada com a imagem, você imagina eu chegando aqui na universidade, onde todo mundo está de jeans, eu chegar de casaco e cartola, dar uma aula. Eu acho que
Interpretação, de uma certa maneira, é isso. E eu ainda te digo mais, eu sou fascinado por pianistas antigos, da famosa Golden Age. Uhum. Então, você tem pianistas como, por exemplo, Joseph Hoffmann, que foi um dos o grande pianista do passado, em que, por exemplo, eu ouvi um deles tocando uma sonata de Beethoven, a Wallenstein, na Op. 53, num recital em Washington. Mas o sujeito fazendo barbaridades, com um pedal absolutamente louco, botando notas no baixo e tocando num estilo quase que lisztiano. Se eu pegasse aquela gravação e mandasse para Julia, para o Curtis, ou aqui para Indiana, para o sujeito, sabe, eu quero estudar aí, ele não passaria. O cara não entende nada, não sabe estilo nem coisa nenhuma. Então, a grande dificuldade é que, através do tempo, e eu acho que as gravações, a tecnologia é muito responsável por isso. Porque hoje em dia a tecnologia, com o processo de edição, você cria violinistas e pianistas que não existem. Pode criar, vamos colocar dessa forma. Sim. Você pode colocar. Então, hoje em dia, muitos pianistas tentam imitar o disco, porque eles precisam da perfeição. Então, isso gera e cada vez mais, por causa ou seja, da tecnologia em que nós vivemos hoje, você tenta ser o mais perfeito possível. Então, o aspecto técnico acaba, eu acho que quase que passando por cima, eu acho que da coisa mais importante, que é o que nós fazemos, que é a expressão musical. Uhum. Então, quando vim para os Estados Unidos, que foi uma coisa assim meio de repente, eu estava viajando e de repente eu me vi com essa oferta dessa posição muito importante, uma das maiores escolas de música do mundo, e eu me vi, a vida profissional para mim era 90% concertos na Europa, eu morava em Londres, e eu ensinava 2 dias por mês. Eu ia na Royal Academy até, de repente, os alunos vinham na minha casa. Eu ensinava na Royal Academy, eu ensinei durante alguns anos na Royal Northern College of Music em Manchester. Mas eram 2 dias, 3 dias por mês. E, de repente, eu me vi com 18 alunos aqui. Eu falei, caramba, eu quase enlouqueci. Claro. E foi aí que eu, voltando sempre àquela sua pergunta, porque é muito complexo. A gente pode escrever um livro sobre uma pergunta dessa. Sim, sim. Então, eu estou tentando, como é que summarize, Sintetizar. sintetizar, num processo, como você me perguntou, como é que você consegue, o que é, qual é o segredo, né? Eu, depois de um certo tempo, eu fiquei muito louco, eu não dormia. Eu falei, ih, caramba, aquele aluno, não sei o quê, como é que ele está fazendo isso aqui? Eu já falei para ele para não fazer. E o outro, não sei o quê. É como, de repente, você tem 18 pacientes em que você é o psicólogo e são 18 problemas diferentes. E você não pode chegar para um e dizer o problema da sua mãe. Ele diz, não, minha mãe está bem, é meu pai. Sabe? Eu comecei a confundir os problemas dos 18. Eu falei, não, eu preciso encontrar um método em que eu possa fazer uma gestão macro de 18 alunos, mas ao mesmo tempo, eu acho que a grande dificuldade do professor é você ajudá-lo a encontrar o melhor caminho, mas de forma que ele mantenha a matéria-prima, que é a sua sensibilidade, enfim, a sua característica, a sua personalidade, etc. E esse, para mim, eu acho que é muito complicado. Eu vejo, talvez, alguns alunos que estudaram com os professores, que são maravilhosos, mas que, de uma certa maneira, tentam e criam um problema para o aluno porque eles tentam criar um clone seu, o que não pode. Porque existem muitos casos, isso no violino é o mais comum. Segura assim, tira a espalheira, ou põe a queixeira, porque é o meu professor, porque a tradição.
Exatamente. Na anatomia do aluno, na condição psicológica do aluno, na musicalidade do aluno. Isso assim, a arte de dar aula para mim. Conseguir entender o aluno. Por exemplo, você sabe que eu tive uma grande ajuda na minha vida profissional, uma pessoa que eu devo muito, já faleceu, mas que foi muito responsável por muita coisa na minha vida, foram duas pessoas, ou uma pessoa e um grupo. O grupo foi o Quarteto Amadeus, com quem eu toquei durante 5, 6 anos. E a outra pessoa foi o Yehudi Menuhin, Sim. com quem eu toquei muitas vezes, ele como regente. Nós éramos amigos e conversávamos muito. Então, eu guardo determinadas coisas que o próprio Menuhin me falou, que conversava comigo. Uma vez eu me lembro, nós estávamos na Grécia com a Royal Philharmonic e tocando o concerto de Mozart. E no dia seguinte do concerto, nós estávamos almoçando. Eu disse, Yehudi, me diga uma coisa. Quando você toca um concerto de Mozart, um violino, você tem a semicolcheia, a música é uma mensagem emocional. Tudo bem, eu estou tocando as minhas semicolcheias aqui. Eu tento fazer um som bonito, tento frasear, mas o que eu devo sentir? Qual é a expressão? O que isso significa? O que eu estou dizendo? Quando eu toco uma escala, é puramente virtuosidade e ponto? Qual é a intenção de uma escala, né? de uma passagem? De uma passagem aparentemente só técnica. O que isso significa? Ele olhou para mim, ele é muito engraçado. Ele disse, finalmente você chegou lá. Eu disse, o que você quer dizer? Finalmente você entendeu a dificuldade de ser músico. Aí eu continuei sem entender direito o que ele quis dizer. Eu falei, bom, essa é uma pergunta. Eu queria chegar onde você chegou, que certamente você tem a resposta. Por isso que eu estou perguntando, né? Ele disse, olha, música é expressão. Pelo menos a música como nós a conhecemos, a música tradicional, enfim, até século XIX, etc. Eu diria até um pouco século XX também. E por que não século XXI? Mas, de qualquer jeito, ele me disse o seguinte, ele disse, olha, eu quando toco uma semicolcheia numa passagem, um concerto de Mozart, numa sonata de Mozart, eu imagino, porque Mozart foi um compositor operístico, basicamente, e quando você pensa na ópera, você pensa na voz humana e você pensa nas lyrics, né? Nas sílabas, nas palavras que estão debaixo da música, que, aliás, foi uma das grandes, talvez uma grande genialidade de Mozart na ópera, foi ajustar aquele libreto, aquelas frases, dentro de uma linguagem musical. Ele ajustou as palavras, não foi ao contrário, ele não construiu a música para depois alguém colocar as palavras embaixo, o que é muito mais difícil. Sim. Certo? E ele disse, eu imagino uma passagem de semicolcheias com uma sílaba debaixo de cada semicolcheia. De forma que, quando eu falo dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, aí ele falou em alemão. Eu não falo alemão. Dó, ré, mi, ré, dó. E não, dó, ré, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Dizendo alguma coisa, se você fala dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, você dá a cada nota uma expressividade, dando um nome àquilo que você está dizendo. Se você tocar dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, você considera cada nota como uma sílaba. E o povo, o público, ele vai ouvir cada sílaba, ele vai poder entender o significado da sua escala, porque você, quando coloca uma sílaba, você está construindo uma frase, como na ópera, que tem um sentido. Enfim, esse tipo de ideia, por exemplo, é uma coisa que até hoje me ajuda, que eu passo para os meus alunos. Você toca uma sonata de Beethoven, toda vez que você precisa de mais expressividade,
quando você tem uma figuração rápida, como eu penso nessa coisa. Então, voltando aos 18 alunos... Arnaldo, eu lembro da passagem que tu me ajudaste. Afrouxei aqui. Catiaturi, né? Eu marquei Você dividir toda a minha partitura, assim, clé, 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 clé. Mas não é que tu vai tocar assim, tu toca claro que lento, não. dando intenção em cada nota. Lento. Taritara, taritara, taritara. E olha, e sai muito. Eu digo, eu tenho uma palavra que eu inventei aqui que é quase que romanticize, é quase que você toca uma passagem mais de uma maneira romântica, devagar, de uma certa maneira curtindo, quase que você tivesse quando você coloca uma iguaria, uma coisa gostosa, uma comida. Sabe a expressão que tu usaste naquela época? Desinstrumentalizar o instrumento. Eu anotei. Ou seja, focalizar a coisa, deixar aqui. Não vou aproveitar essa tua ideia. Que eu já tinha esquecido. Mas, olha, do ponto de vista geral, se você olhar a coisa, eu cheguei a uma conclusão que, como na matemática, às vezes você não consegue resolver um problema através de uma direção. Eu tenho um pouco de fixação com a matemática, que sempre foi eu estudei engenharia, então a matemática sempre foi para mim e me ajudou muito no sentido de você encontrar uma lógica, de você examinar, analisar as coisas e como uma fuga de barra, é como se fosse uma matemática onde bate um coração por trás, né? E você, quando tem um problema para resolver e você não consegue resolver dessa forma, eu sempre tentei e fui muito bem sucedido invertendo exatamente a maneira como eu estava vendo antes. E eu acho que é dessa forma que muitas vezes você consegue encontrar uma solução. Dá um exemplo, porque não sei se ficou bem claro. Pois é, vou te dar um exemplo exatamente como eu cheguei, essa coisa como eu consegui lidar com esses 18 alunos de uma forma conceitual e que eu aplique para todos. Que foi o fato de, em vez de eu pensar em como eu tocar no processo, eu toco, eu pensei no processo do eu ouço. Ou seja, eu me coloco numa plateia e ouço alguém. É o que eu digo para os meus alunos. Você vai lá, você ouve o seu amigo tocando aquela peça. Você, naturalmente, você não é um amante de música. Você vai dizer, se fosse um amante de música, eu gostei. Por quê? Porque me falou o coração. Aí você diz qualquer coisa. Não interessa. Agora, você é um profissional, você vai ter que me dizer por que você gostou, por que você não gostou, por que, sabe, você gostou mais ou menos, mais ou menos, médio, bom, ótimo, maravilhoso, e uma porcaria. Por quê? Se você começar a analisar por quê, você vai dizer, no piano, o cara vai dizer, o pedal dele, sensacional, o pedal dele, cara, tudo ruim, tudo embolado, em harmonias, sabe? A mão direita estava muito mais fraca do que a mão esquerda, então eu ouvia mais o baixo do que coisa. Pô, o cara não faz uma frase direita, entende? Parece que a música dele não tem direção. Enfim, eu posso te dizer 20, 30 elementos musicais através dos quais você julga uma performance. Então, eu peguei eu fiz uma relação desses elementos todos, em que nós julgamos que são importantes para você tocar bem, e estabeleci um método de ensino para eles. Esses aqui são coisas. Então, eu quero que vocês estudem por sessões, e eu quero vocês venham para mim, vocês me tragam uma sessão só. Não precisa trazer 5 páginas, não. Traz meia página, 2 linhas.
Agora, eu quero que vocês me digam todas as escolhas, por que vocês estão fazendo. Qual é o fraseado que você quer fazer aqui? Ou quais são as suas dúvidas? Aí eu vou ajudar. Claro. Qual é o dedilhado? Qual é o pedal que você quer colocar aqui? Evidentemente, qual é. Agora, aqui você precisa. O que significa projeção? Aqui, você tem que colocar quase que o seu ouvido, e você sabe perfeitamente disso, como violinista, se é um instrumento que você precisa de projeção, você precisa projetar o seu ouvido para o fundo da sala, porque você, sabe, você não está tocando para você. Aí é o amador. Você está tocando para o sujeito que está sentado na última fileira. Se ele não ouvir, ele vai querer o dinheiro de volta. Então, através desses elementos todos, é que você cria uma sofisticação de cada frase e que cada elemento desse é quase que um elemento de memória também, que te ajuda na memória. Claro. O que significa essa frase? Ou seja, qual é a pulsação? Qual é a diferença entre, uma coisa para mim fundamental em música, a diferença entre eu tenho duas palavras que aparentemente querem dizer a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Uma é diferença entre pulso e ritmo. Ritmo, para mim, é quase como se fosse um ritmo mecânico, o do metrônomo. Uma subdivisão matemática, Quase que assim. matemática. E o pulso, para mim, é o pulso que se você bota o seu coração junto com o metrônomo, você vai ver que o seu coração está errado. Uhum. Então, eu uso muito o violino como exemplo disso, porque você tem cada vez que você troca de arco, você muda, você vai para cá, não é pá, pá, você inverte a direção de onde você está vindo. O regente, quando faz isso, o regente hoje em dia ele vai 1, 2, 3, 4, 1. Não é 1, 2, 3, 4, 1. Não vai direto. Você, eu uso muito isso quando eu ensino aos meninos, quando eles têm que tocar com a orquestra. E a gente se diverte muito, porque eu disse, por exemplo, a tropa, cuidado, está sempre atrasada. Se o regente não se adiantar no batimento, na indicação para a tropa, ela chega atrasada. Porque ele tem que ter o tempo para soprar o instrumento e tem a distância entre o regente e a tropa que fica lá atrás. Enfim, eu acho que qualidade musical ele é resultante da sofisticação, e a sofisticação é resultante da quantidade de detalhes com que você trabalha a sua música. O pessoal e você precisa saber quais são esses detalhes que você precisa trabalhar. E, basicamente, cada um me vem com uma ideia diferente, mas sempre examinando esses elementos. Basicamente é isso. Não, perfeito. Porque, inclusive, essa é uma questão, né? Que o pessoal me pergunta, como é que você faz para memorizar? Não é só a nota e o ritmo e o que está na partitura, é muito mais informação do que está na partitura, que vai ajudar a inclusive, uma memória emocional. Mas é evidente. O que tu queres colocar naquela frase, para onde é que vai, para onde é que vem, isso que vai amalgamar todas as memórias, né? Mais mecânicas, digamos Tem assim. uma memória que eu acho muito importante. Memórias importantes para mim é memória de intervalos musicais. Você tem e de direção. Você vai e de repente você tem um intervalo que vai para cima e a direção que vai para cima ou para baixo. 2, eu acho que seria muito importante para mim, como violinista, apesar de ser um instrumento melódico, você ter a memória harmônica. Opa! Uhum. Para você. Essa memória harmônica é a coisa. A memória, eu acredito que ela é um somatório de várias memórias que você tem, e quanto mais você tiver, e isso que você falou agora, foi exatamente isso que eu agora. No momento que você saiba como você vai frasear, você vai para cima. Outra coisa, o dedilhado
Memória digital, digamos assim. Memória digital. Sendo que no violino você tem duas memórias diferentes, da mão direita e mão esquerda. Você tem duas técnicas diferentes. Yeah. Entende? No piano é o contrário. No piano é como se você tivesse um espelho na frente, né? E que a grande dificuldade do piano é você criar independência. Enquanto uma mão faz uma coisa, a outra está fazendo outra, porque senão a gente chama, é o que eu chamo do fator italiano, né? O italiano é sempre paralelo, né? O sujeito vai aqui, ele vai aqui também. Não, você precisa. Essa é uma das grandes dificuldades. O violino me ajuda profundamente até hoje. Eu toquei 4, 5 anos profissionalmente na orquestra do teatro. Então, você ter um som em que você aumenta a intensidade do som é uma coisa que, para mim, sempre fez muita falta no piano. Ou seja, a continuidade do som. Que é uma coisa muito vocal também, né? A intensificação da voz, da nota, né? Ou seja, a voz é o primeiro instrumento, né? A música, para mim, se você me perguntar, olha, qual é a definição de música? Eu diria, a música, se eu fosse bem pragmático, eu diria, a música foi uma invenção criada, primeiro, com uma linguagem nova para... Por que você cria uma linguagem nova? É para você dizer coisas que você não consegue dizer com a sua linguagem normal, tá certo? Por que você vai criar uma linguagem nova, né? Ou seja, por que você cria? Para você poder lidar basicamente com a opressão ou repressão, interna ou externa. Para mim, essa é a razão da existência da música. E de que forma foi construída essa nova linguagem? Através de três pilastras básicas do ser humano, do homem, que é a melodia, que é a voz. Você tem o ritmo, que é o primeiro elemento que a gente toma conhecimento na vida, que ainda no útero da mãe você ouve o coração batendo. E o terceiro, que é a natureza, o seu habitat, que é o vento, que é a tempestade, que é onde... Então, é a nossa voz dentro de um habitat com uma pulsação. Então, eu acho que essa é a expressão básica. É claro que depois disso, com o desenvolvimento da música, das expressões, hoje em dia, enfim, até na pintura, na arte visuais, na literatura, enfim, tudo acompanha, mas hoje em dia teve uma... Voltando àquela coisa de como se tocava antigamente e falando sobre a interpretação de hoje, tem uma entrevista muito interessante do Horowitz, que ele deu nos anos, acho que 70, ou início dos anos 80, eu não me lembro direito. E alguém perguntou para ele, o senhor acha que o senhor toca melhor hoje, que o senhor está com 80 anos, ou quando o senhor tinha 20 e poucos anos de idade? E ele deu uma resposta, ele disse, agora, muito melhor. Então, muita gente achou que aquilo era, sabe, ele queria dizer que ele está melhor do que era, mas não era isso. Ainda perguntaram para ele, mas por quê? Ele deu uma resposta que é formidável, genial, e que explica muito essa coisa que você falou do passado e de hoje. Ele disse que muitas vezes no passado as pessoas tinham contato com a música como? Através de concertos. Não existia rádio, transmissão, televisão, CD, nada, gravação. Então você ia ouvir a Sonata Primavera, cara, era aquela vez. E quando é que você ouviu a Primavera outra vez? Só quando alguém tocasse no recital e você fosse. Então ele dizia, por exemplo, que a primeira balada de Chopin, quando você tocava, você tinha que quase que pegar o público pela mão, quase que os ouvidinhos pela mão, e guiá-los através de elementos como intervalos importantes. Ou seja, a terceira aumentada. E aí você e mostrar
o encadeamento desse acorde. Então você exagerava. Toriró, diraró. Ele disse que se eu tocar dessa maneira hoje em dia, vão dizer para mim, é como se as pessoas dissessem para mim: você acha que eu sou imbecil, que eu sou idiota? Você acha que eu já não conheço? Você acha que eu não sei? Não precisa me mostrar aquilo que eu já sei. O que eu acho, de uma certa maneira, muito verdadeiro, mas que ao mesmo tempo dificultou hoje em dia a nossa forma, porque nos limitou a forma de expressão por uma questão do establishment, da moda do nosso mundo. Mas aí a gente entra na questão da carreira no século XXI, né, Arnaldo? Exato. A pessoa, hoje em dia, é quase que tem que se vender visualmente, mais do que através do seu som, sonoramente. Yeah. E isso é uma inversão de valores, né? Eu vejo, pelo menos. Hoje postaram o Menuhin tocando, aí alguém do canal do Menuhin, Vietnam Kid, que é um cara que tem um perfil aqui, postou o Menuhin velhinho tocando isso que eu toquei na abertura aqui, que é o Largo da Terceira Sonata. Até me inspirei por essa postagem dele. De uma humanidade, cada nota, justamente o que tu falaste, Menuhin, cada nota ele está querendo falar alguma coisa. É uma sílaba. Pode não ser assim, ele já estava velhinho, pode não ser o mais afinado, o mais rebuscado, o mais controlado, mas tinha intenção por trás. Mas hoje em dia, se uma pessoa jovem escuta aquilo ali, fica assim, Menuhin, por que ele é tão famoso? Não entendi. Fala as suas impressões sobre a carreira do século XXI. Bom, eu todo dia dou graças a Deus que você vê aqui, você mesmo viu que eu não sei mexer nesse Instagram aí, que eu preciso de ajuda, que para mim a teoria dos limites é mais fácil do que isso. Mas eu acho que isso, de uma certa maneira, é um resultado daquilo que vem acontecendo no mundo através da tecnologia, através de... O marketing, por exemplo, virou uma ciência. O marketing, eu acho muito importante a existência do marketing, porque o marketing dá a possibilidade das pessoas de conhecerem coisas boas. Esse é o marketing. Isso, para mim, que significaria o marketing. Esse é o que deveria ser o marketing. Mas o marketing, hoje em dia, ele significa uma outra coisa qualquer. Ele significa um trampolim para você chegar a algum lugar. E não necessariamente para você mostrar a qualidade de alguma coisa. Ou seja, sendo que o próprio marketing ele chega e ele começa, nos dias de hoje, sobretudo, explorar aquilo que o público não conhecedor de música talvez possa dar mais valor. Como, de repente, eu vou assistir aquele rapaz porque ele vai tocar o segundo de Rachmaninoff. Ele vai por causa do segundo de Rachmaninoff. Isso é uma atitude de marketing. As orquestras, você sabe perfeitamente, se tocar o Max Bruch, quantas vezes toca o Max Bruch, Beethoven, e eles estão vendendo o Max Bruch e o Beethoven, não estão vendendo o violinista, porque eles dizem, se eu vender o violinista, tocando, sei lá, o Schnittke, sabe, não vai vender. Não vende. Uma vez eu me lembro de um recital que eu tive que dar no Concerto de Bom em Amsterdã, que eu queria tocar umas peças de Schoenberg. E eles não queriam. Aí eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu toco Bach e toco Chopin. Aí eu consegui, então tudo bem. Então eu pude botar uma partita de Bach e eu toquei, sei lá, 25 minutos de Schoenberg e o Chopin entrou depois para vender entrada, para vender bilhete. Entende? Hoje em dia, ou seja, as moças bonitas, não tem nada contra a moça bonita, muito pelo contrário, tocando violino, sabe, teve uma famosa Linda Brava, que você deve ter visto, saiu até no Playboy. Esse já foi o exagero, é o outro lado. Mas
a aparência, você vê as fotografias de violinistas, de pianistas hoje em dia, tanto rapaz como moça, Os dois. Uhum. o apelo visual, como, ou seja, o marketing, de uma certa maneira, virou um pouco o vender gato por lebre. Não que uma pessoa que tenha uma aparência, seja um bonito, um homem ou uma moça que sejam muito bonitos, não possam ter valor, não tem nada a ver. Você não pode ser Não feio pode ficar bem, e inclusive. todo torto, e todo, sabe, não precisa. Uhum. Mas uma coisa não tem nada a ver. Você já viu o Brandon tocar? Tem umas gravações do Brandon, você vê o rosto dele, não existe coisa mais feia, né? Mas o sujeito toca uma sonata de Schubert lindamente. Enfim. Incrível. Eu adoro o Brandon. Adoro o Então, Brandon. então, eu acho que eu sou um homem de muita sorte, sabe? Porque eu acho que eu passei um pouco dessa coisa e eu não faço, não, sabe? As coisas que eu tenho no Facebook, eu posto sobre política, eu posto sobre outras coisas. E até, sei lá, Karina, amigos meus, posta um negocinho seu. Eu tenho um certo pudor, eu diria quase que disso, e que eu não vejo nada contrário que as pessoas façam. O que eu acho é o seguinte: o marketing ele deve existir, pode existir, ele é útil, é importante a sua existência do momento que ele esteja promovendo um produto de qualidade, pela qualidade do produto e não pelas associações que você pode fazer através do produto. Como antigamente nos Estados Unidos, eu demorei muito tempo sem ir aos Estados Unidos. E uma vez, depois de um concerto meu aqui, estava jantando com as pessoas do board da sociedade, aí alguém me perguntou: você mora onde? Eu disse: eu moro em Londres. É? Onde? Eu disse: eu moro mais ou menos no centro. Né? Mas aonde? Onde? Aí eu disse: na praça onde eu morava. Você mora ali? Eu disse: moro, perto do Hyde Park. É? A casa é sua ou é alugada? A Cara, pessoa que tem o status social, né? pois é. E na Inglaterra, é uma coisa que eu adoro e tenho saudade da Inglaterra. Que a Inglaterra, sabe, você nunca sabe se o sujeito é um mendigo, de repente o mendigo é o cara mais rico é aquele que está todo rasgado. Sim. Aí eu não entendi direito. Um amigo meu, eu disse: olha, camarada, é um sujeito inteligente, o cara é um grande alguma coisa. Ele me fez essa pergunta e eu achei tão despropósito me perguntasse. A casa era minha ou alugada. Ele disse: o que você respondeu? Eu disse: dependendo se ela é alugada ou minha, você vai querer comprar? Aí eu fiz uma brincadeira para saber, sabe, quase que aquela coisa da intimidade. E ele Claro. disse: olha, Arnaldo, a razão disso é o seguinte, é porque o sujeito queria saber o seguinte: se a casa fosse tua, primeiro ele quis saber onde você mora. Porque Uhum. dependendo de onde você mora, ele pode te categorizar da seguinte maneira: a casa é tua, ela vale muito. E se ela vale muito, é porque você tem dinheiro. Se você tem dinheiro e você não herdou esse dinheiro, é porque você trabalhou. E se você trabalhou para ganhar isso, é porque você é bom. Então você é um bom pianista. Mas é assim mesmo, não. É impressionante. É impressionante. É uma das razões das pessoas irem a concertos até hoje, é a busca de um certo status É verdade. social, assim, não é a música em si, né? Arnaldo, tu te incomoda se abrir para perguntas? Claro que não, com o maior prazer. Vamos abrir aqui para algumas perguntas dos nossos telespectadores. Estamos sentindo muito de televisão agora. Se eu estiver falando muito, me corta, vamos. Não, não, é porque o Instagram corta em 1 hora, né? Tipo, então ele dá 1 hora para falar, depois tem que abrir de novo uma outra live. Mas se o pessoal fizer alguma pergunta aqui, o Arnaldo já vai. Já posso dar. Eu vou responder rapidinho. Vamos ver se o pessoal se anima.
Mas essa questão do status é realmente, assim, tipo, às vezes a música é uma das últimas coisas que as pessoas vão realmente escutar, né? Ah, feliz aniversário. Tô te dando Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, a Rebeca. é a Rebeca de Almeida. É a Rebeca que eu estou achando que é? Bom, aí eu já não sei, né? Ó, ele tem tocado regularmente no Brasil? Não, eu estou tocando pouco. Eu resolvi de uns 2, 3 anos para cá, resolvi que eu quis deixar um pouco lugar para os jovens agora que estão começando. Eu já fiz muita coisa, eu já toquei 90, 100 concertos por ano. Viajar hoje em dia é uma confusão. Eu tenho meus alunos aqui, eu acho que eu quis diminuir para poder ter tempo para mim, sabe? Eu tenho amigos que, apesar, sabe, terem uma vida, já têm, sabe, uma certa idade, eles não podem parar. Eu acho que é bom parar um pouco, tocar em vez de, sei lá, 60 concertos, 80 concertos. Eu vou ao Brasil, por exemplo, esse ano teria, mas deve certamente estar cancelado, os 5 concertos de Beethoven com o Fábio Mequetti em Belo Horizonte, por exemplo, e tem duas ou três sociedades aqui nos Estados Unidos, importantes que queriam que eu fizesse um recital. Eu estou aberto, toco aqui na universidade com amigos, música de câmara. Eu, hoje em dia, eu gostaria de tocar agora como um amador. Como um amador, foi o que eu te falei antes, amador que gosta de música, que ama música, mas não necessariamente precisa dela. Claro. Pelo prazer, né, de fazer música. Exatamente, é claro, e com prazer, né? E Legal. alguém perguntou Tem também alguma coisa. várias perguntas agora surgiram. Música É, identifica é o verdade que ele professor? começou a aprender piano com 18 anos ou muito tarde depois do violino? Não, eu comecei com violino, foi meu primeiro instrumento, depois o piano, e eu não tinha nenhuma pretensão a ser um profissional da música. Tanto é que eu fiz o vestibular para a Faculdade de Engenharia. Eu estudei engenharia até o terceiro ano, faltando um ano para me formar. Eu fui contactado por uma amiga que me mandou um recado do Conservatório Brasileiro de Música, que o Jacques Klein foi um grande pianista brasileiro. Estava dando masterclass e perguntando se eu queria tocar, porque ela tinha me ouvido um exercício lá na escola de música. E eu na escola de engenharia, né? Eu fazia 3 cursos universitários ao mesmo tempo, né? Eu tinha 3 majors. Então, eu saía de casa às 5 horas da manhã para começar as aulas às 7 horas, pegava 2 ônibus para chegar na Ilha do Governador, e até 2 horas da tarde. Depois eu ia todos os dias para a escola de música para terminar o curso de piano e violino. E aí eu fui tocando nesse curso do Jack Klein, para encurtar a história, ele me disse, olha, você não sabe nada, não tem técnica, mas você tem tudo para ser um grande pianista. Eu não sabia o que era um grande pianista. Eu era um amador, eu estudava 3 horas de piano e 3 horas de violino por semana. Por semana. Por semana? Por semana. Por semana. Porque o resto eu estudava na escola de engenharia. Claro, claro. Aí eu perguntei para ele, só me ensina? Ele disse, ele ensina. Aí eu larguei a faculdade de engenharia e, evidentemente, tive problemas em casa. Como você vai largar a engenharia? Eu entendo hoje perfeitamente. Eu se fosse pai, eu ficava louco, né? Meu filho largar a engenharia, para quê? Para tocar piano. E, finalmente, eu disse que eu precisava ganhar vida, eu saí de casa e um amigo meu, talvez você conhece a Priscila Rato. Claro. Uhum. O pai dela, Sim. o flautista, A flautista, desculpa. flautista, me disse que, Arnaldo, na realidade, eu ia ganhar vida seguindo o conselho de um amigo meu e aprender clarinete, fazer concurso para terceiro sargento da banda do Corpo de Bombeiros. Então, era assim que eu ia ganhar a vida. Aí o Rato me disse, Arnaldo, não entra nessa não. Olha, abriram lugar para o Teatro Municipal para o segundo violino. Por que você não faz o concurso? Aí eu, em 2 semanas, comecei a estudar e fiz o concurso e eles foram surdos o suficiente para me passar. E eu entrei para a escola eu entrei para a orquestra do Teatro Municipal
tocando ao lado de 1000 pessoas importantes, não sei o quê, o pai do Jerônimo, do cello, enfim. E estudando piano, eu fui estudar piano em casa, fui começar a tocar do Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tocava um improviso de Schubert e ficava cansado. Essa garotada de 19 anos toca, são uns Horvitz perto do que eu era. Só que durante 4 anos eu estudei piano como um alucinado. Eu não podia, enfim, era uma obsessão. E eu acho que, através dessa obsessão, essa foi a razão. Trabalho, trabalho, trabalho. Foi assim que eu, com 24 anos, me inscrevi no concurso internacional. O meu professor Jacques Klein disse para eu não ir, porque eu não ia passar da primeira fase. E eu ganhei o concurso. E comecei a carreira com 2 concertos para piano e orquestra, sem ter nada do repertório. Eu era Enfim, o meu início foi, sabe, uma corrida de cavalo, onde eu era o último cavalo, distanciado de 1 quilômetro atrás do último. Tá. E correndo, e foi assim minha vida. Enfim, muita luta, mas Interessante, eu não sabia dessa. E eu tive muita sorte também, devo dizer. Eu sou muito grato à vida. Uhum. Que legal. Vamos pegar mais uma aqui. Antes que o meu celular acabe a bateria, eu tenho que sair correndo. Como você vê o mundo da música de câmara no século XXI? Essa é cabeluda. Eu acho complicado não pelo mundo da música de câmara. Eu acho que porque é aquela história. Se você tem amigos para tocar música de câmara, não vai faltar gente para tocar música de câmara e você se divertir com a música. O que pode faltar, eventualmente, é o público, que hoje em dia é um público muito menos sofisticado, porque antigamente o público não tinha televisão, lá para trás não tinha não sei o quê. Hoje em dia, então, a internet, só que veio, ou seja, a quantidade de elementos que distanciam as pessoas das artes, porque elas se interessam por 50 mil assuntos. Você tem uma escolha hoje em dia muito grande, o que torna a coisa muito mais difícil. É por isso que você tem os Lang Langs e da vida, que, enfim, são companhias, não são indivíduos, né? É verdade. Arnaldo, vai acabar o nosso tempo e a minha bateria. Então, eu queria te agradecer muitíssimo por esse tempo e por a tua disponibilidade, o teu conhecimento, a tua humildade de falar, de nos brindar com o teu conhecimento e a tua experiência. E para mim, tu sempre foste uma inspiração, né? Muito obrigado, Arnaldo. Olha, muito obrigado e eu desejo a todos vocês, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu aí. E o meu recado é um só. Todos, acredito que a grande maioria seja de músicos. Tentem e corram atrás da sofisticação. E a sofisticação da qualidade vem através do trabalho